Olha, hoje eu vim aqui falar da revisão da vida toda para atualizar vocês do que está acontecendo no julgamento lá no STF, atualizar a respeito dos votos que já foram proferidos e ainda também, no final desse vídeo, eu vou trazer também um recado muito importante para vocês. Então, assistam até o final. Ó, revisão da vida toda. Vem aqui para atualizar vocês a respeito desse julgamento que está lá no STF, né? Esse julgamento teve a decisão favorável pelo STF lá no comecinho de dezembro de 2022. Depois, o INSS entrou com embargos de declaração, pedindo um tempo, porque ele falou que não tinha condições de, tecnicamente, tocar esses processos, fazer os cálculos e tudo. Aí pediu prazo para o STF. O STF concedeu prazo, o INSS não fez as modificações que tinham que fazer, aí entrou com novo embargos de declaração, e agora esses embargos estão sendo julgados, né? Agora, recentemente, o relator, o Alexandre de Moraes, proferiu o voto dele, depois a ministra Rosa Weber, porque ela vai se aposentar agora também, ela já adiantou o voto dela, né? E aí agora a gente está aguardando os demais ministros votarem, tá? Então, o que acontece? Essas decisões trouxe algumas modificações, mas como eu já falei em outro vídeo, aqui cabe ressaltar que esses embargos de declaração não têm o poder de revogar aquela decisão que foi dada lá em novembro, permitindo a revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda? Só para relembrar, é a possibilidade de inclusão dos salários de contribuições anteriores a 1994 no cálculo dos benefícios daquelas pessoas que se aposentaram antes da reforma da Previdência, 13/11/2019, e que ainda não passaram 10 anos desde que receberam o primeiro benefício, tá certo? Então, esses embargos, claro, está trazendo, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele falou que aqueles benefícios que já foram extintos. Então, por exemplo, se a pessoa recebeu ali um auxílio-doença e ele foi, já foi cessado, na decisão dele ele diz que esses benefícios não podem ser revisados. A ministra Rosa Weber também seguiu esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que aqueles benefícios que já estão extintos não podem ser revisados, e ela também fez uma outra modulação, qual? Que a data, assim, para que sejam recebidos atrasados, seja da decisão do STJ, né? O STJ é um outro tribunal que já tinha decidido favoravelmente a revisão da vida toda. Então, ela criou essa limitação. Então, por exemplo, que seja os atrasados a partir da decisão do STJ, ali em 2019. Então, para aquelas pessoas que já entraram depois de 2019, vão receber da decisão do STJ para frente. Aquelas pessoas que entraram anteriormente, aí recebem desde a data da entrada. Mas isso não está firmado ainda. Por quê? Isso ainda tem os demais ministros para votar. Então, só depois que todos votarem que a gente vai saber qual é a decisão final, qual é a modulação que foi estabelecida. Por enquanto, ainda só temos esses dois votos. O ministro Cristiano Zanin, que tomou posse recentemente, ele pediu vista. No regimento do STF agora, quando o ministro pede vista, ele tem um prazo aí de até 90 dias para poder devolver o processo para votação, né? A ministra Rosa Weber, que é presidente do STF, ela pediu para que o ministro talvez devolva o processo antes dela se aposentar ainda, né? Para ela aí proferir a decisão final do STF. Porém, aqui eu quero fazer um alerta muito importante. O INSS fica entrando com esses recursos de embargos, porque para exatamente tentar modular, tipo assim, reduzir os efeitos dessa revisão, e além disso também deixa muitas pessoas indecisas. Essas pessoas acabam não entrando com o pedido de revisão, e o que acontece? Muita gente falece, outras pessoas passam o prazo de 10 anos
e perde direito de revisar. Portanto, como eu já falei, não deixe de dar entrada no pedido de revisão se você acredita que tem direito, né? Claro, sempre vale o novo alerta. Procurar um advogado especializado em direito previdenciário, que ele vai fazer os cálculos, vai analisar o seu caso para saber se você tem direito ou não, né? Não pode sair dando entrada também, porque antes tem que fazer todos os cálculos correto para saber aí se é benéfico ou não essa revisão. Porém, se você, antes de 94, ganhava bem, talvez trabalhava numa metalúrgica, era bancário, né, tinha um bom rendimento, ou tinha um cargo que tinha uma boa remuneração, e a partir de 94 para cá, do plano real, ali julho de 94, você não acredita que está ganhando menos do que você ganhava anteriormente, é bem capaz que você vai ter direito. Além disso, foi retirado também com a revisão da vida toda do cálculo o divisor mínimo. Às vezes, só por conta desse divisor mínimo, já melhora bastante o seu benefício. Então, tem que fazer o cálculo da questão das remunerações e o cálculo por conta do divisor mínimo também, tá? Então é o seguinte, se você acredita que tem direito, procure um advogado o quanto antes, para você não perder o prazo aí de 10 anos. Por quê? Esse prazo de 10 anos pode aí acabar você caducando o seu direito e você não conseguindo fazer a revisão depois. Entendeu? Então, a revisão ela está aprovada lá pelo STF. O que está decidindo agora é a respeito disso. Quando que começa a pagar os atrasados, quando que não. Então, assim, e algumas outras coisas. Mas, se você acredita que tem direito, então, não deixe de dar entrada. Era essas informações que eu tinha para trazer para vocês. A gente vai continuar acompanhando, né? E sempre que possível vir aqui trazer essas informações. Até o próximo vídeo.